Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Paramos no artigo 225. Não, na verdade paramos no 224, seção 15 do mandado de injunção. Artigo 224, então só no início, porque essa lei aqui tem quase uns 500 artigos. Artigo 224. Ao processamento e ao julgamento do mandado de injunção, aplicar-se-ão as normas relativas ao mandado de segurança no que couber. Seção 16. Do mandado de segurança. Artigo 225. A petição inicial de mandado de segurança deverá: inciso 1. Indicar precisamente a autoridade apontada como coatora, bem como a pessoa jurídica que ela integra, a qual está vinculada ou na qual exerce atribuições. Inciso 2. Especificar nome e endereço completos do litisconsorte, se houver, bem como consignar se ele se encontra em lugar incerto e não sabido. Inciso 3. Vir acompanhada de cópias com os documentos que a instruam em número equivalente ao quantitativo de autoridades informantes e, se houver, de litisconsortes. Artigo 226. Feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator, inciso 1, indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança, ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Inciso 2. Preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança, facultado a exigência de caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Artigo 227. Recebida a petição inicial, o relator ordenará: inciso 1. A notificação da autoridade apontada como coatora para que no prazo de 10 dias preste as informações. Inciso 2. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Inciso 3. A citação do litisconsorte passivo, se houver, observando-se as disposições da Lei Processual Civil. Artigo 228. Prestadas as informações e apresentada a resposta pelo litisconsorte, ou decorridos os respectivos prazos, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça, independentemente de despacho, para parecer no prazo improrrogável de 10 dias. Artigo 229. Devolvidos os autos, serão conclusos ao relator que, no prazo de 30 dias, pedirá a inclusão do processo em pauta para julgamento. Artigo 230. Todas as decisões serão comunicadas à autoridade coatora para o devido cumprimento. Seção 17. Do protesto, da notificação e da interpelação. Artigo 231. Os pedidos de protesto, de notificação ou de interpelação serão processados em conformidade com as leis processuais, civis e penais. Parágrafo único. Feita a intimação e decorridas 48 horas, os autos serão entregues ao notificante independentemente de traslado. Seção 18. Da reclamação no processo penal. Artigo 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Artigo 233. O prazo para a reclamação será de 5 dias, contado da data da ciência do ato. Artigo 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Artigo 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação
quando concorrerem à relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Artigo 236. A Secretaria enviará ofício ao juízo de origem, comunicando a decisão do relator que conceder ou indeferir o efeito suspensivo e para que preste informações no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A parte contrária e o assistente, quando houver, serão intimados para apresentar resposta no prazo de 5 dias. Artigo 237. Recebidas as informações ou decorridos os prazos respectivos, e, se for o caso, ouvido o Ministério Público em 5 dias, os autos serão conclusos ao relator que, no prazo de 10 dias, determinará a inclusão do processo em pauta. Artigo 238. O juízo de origem será comunicado imediatamente do julgamento. Parágrafo único. O acórdão será enviado depois do seu registro. Seção 19. Da representação por indignidade para o oficialato. Artigo 239. Os procedimentos oriundos do Conselho de Justificação para exame da dignidade de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou de oficial dessas corporações nos territórios federais serão julgados pela Câmara Criminal, decisão contra a qual não caberá recurso. Artigo 240. Distribuída a representação, os autos serão conclusos ao relator que determinará a citação do representado para oferecer alegações em 5 dias. Na dúvida, se esquecer, chuta 5 dias que Deus faz o resto, porque a maioria dos artigos aqui são 5 dias. Parágrafo 1. A citação será efetuada na forma estabelecida nos artigos 277 a 293 do Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969. Parágrafo 2. Decorrido o prazo sem manifestação do representado, o relator designar-lhe-á defensor dativo. Parágrafo 3. Oferecidas as alegações de defesa ou expirado o respectivo prazo, os autos serão remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer em 5 dias. Parágrafo 4. Devolvidos os autos, serão conclusos ao relator que, no prazo de 10 dias, pedirá a inclusão do processo em pauta de julgamento. Artigo 241. No julgamento, a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos individuais será facultada ao advogado do representado e à Procuradoria-Geral de Justiça, e o Conselho deliberará em sessão sem a presença do público. Parágrafo único. Se o tribunal reconhecer que o representado é indigno para o oficialato, decretará a perda do posto e da patente, e a cópia do acórdão será remetida ao governador do Distrito Federal ou ao governador do Território Federal, e não é ao presidente da República, porque eles com certeza podem pegar esse parágrafo único aqui e falar que é remetido ao presidente da República, e não é ao governador do Distrito Federal ou ao governador do Território Federal. Seção 20. Da representação para perda da graduação das praças. Artigo 242. Os procedimentos oriundos do Conselho de Disciplina para exame da perda da graduação das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou das praças dessas corporações nos territórios federais serão julgados pela Câmara Criminal. Artigo 243. Quanto ao procedimento para julgamento da representação de que trata o artigo anterior, serão observadas as disposições dos artigos 240 e 241. Seção 21. Da revisão criminal. Artigo 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los.
Artigo 245. A revisão será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário. Artigo 246. Não indeferida liminarmente a petição, os autos serão remetidos ao Ministério Público para se manifestar no prazo de 10 dias. Ao retornarem, os autos serão conclusos ao relator e, em seguida, ao revisor, que pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1. Julgada a revisão criminal, a secretaria do órgão julgador comunicará a decisão à vara de execuções penais ou à vara de execuções das penas e medidas alternativas e à vara de origem. Parágrafo 2. Após o registro do acórdão, a respectiva cópia será remetida ao juízo da execução quando se tratar de réu preso e ao juízo de origem. Seção 22. Da suspensão de segurança. Artigo 247. Requerida nos termos da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, a suspensão de segurança será distribuída ao presidente do tribunal, que a decidirá no prazo de 48 horas. Parágrafo 1. O presidente do tribunal poderá ouvir em 5 dias a autoridade que praticou o ato e o procurador-geral de justiça, quando não for o requerente em igual prazo. Parágrafo 2. A cópia da decisão será remetida à autoridade prolatora do ato impugnado, que tomará as medidas necessárias para o devido cumprimento. Capítulo 2. Da competência recursal. Seção 1. Do agravo de instrumento. Artigo 248. Distribuir o agravo de instrumento, o relator, inciso 1, dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. Inciso 2. Negar-lhe-á provimento nas hipóteses do artigo 932, inciso 4, do Código de Processo Civil. Inciso 3. Poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Inciso 4. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 5. Depois de facultada a representação de resposta, dará provimento ao recurso nas hipóteses do artigo 932, inciso 5, do Código de Processo Civil. Inciso 6. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 249. Cumprindo o disposto no artigo anterior, o relator solicitará dia para julgamento, observando, se for o caso, o artigo 88. Artigo 250. O agravo de instrumento será sempre julgado antes da respectiva apelação, se houver, independentemente de estarem incluídos na mesma ou em diferentes pautas de julgamento. Parágrafo 1. Após o trânsito em julgado, cópia da decisão será encaminhada ao juiz da causa para juntada aos autos principais. Parágrafo 2. As partes serão intimadas para, no prazo de 10 dias, retirarem as peças de seu interesse. Parágrafo 3. Providenciada a baixa, os autos serão encaminhados para imediata destruição. Seção 2. Da apelação civil. Artigo 251. Distribuída a apelação, o relator, inciso 1, dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os artigos 932, parágrafo único, e 1007, parágrafos 2 e 4 do Código de Processo Civil. Inciso 2.
decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo nos termos do artigo 1012, parágrafo 3, inciso 2 do Código de Processo Civil. Inciso 3. Negar-lhe-á provimento nas hipóteses do artigo 932, inciso 4 do Código de Processo Civil. Inciso 4. Dar-lhe-á provimento nas hipóteses do artigo 932, inciso 5 do Código de Processo Civil. Inciso 5. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Parágrafo 1. O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil. Parágrafo 2. Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso 2 será formulado por meio de petição, observado o disposto no artigo 1012, parágrafo 3, inciso 1 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3. A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Artigo 252. Observado o disposto no artigo anterior, o relator solicitará dia para julgamento. Parágrafo único. No processamento e julgamento da apelação, atender-se-á ao disposto no artigo 88. Artigo 253. Julgada a apelação ou remessa necessária em mandado de segurança, a decisão será comunicada pela Secretaria à autoridade coatora. Seção 3. Da apelação criminal. Artigo 254. A apelação criminal será processada e julgada na forma estabelecida na legislação processual e neste regimento. Artigo 255. Distribuída a apelação, ocorrendo a hipótese prevista no artigo 600, parágrafo 4 do Código de Processo Penal, independentemente de despacho, abrir-se-á vista ao apelante. Ao findar o prazo, com ou sem razões, os autos serão remetidos ao órgão do Ministério Público junto à vara de origem para as contrarrazões. Parágrafo 1. Se não ocorrer a hipótese prevista no caput deste artigo, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em 10 dias, se o acusado estiver preso ou se tratar de apelação de sentença em processo de contravenção ou de crime ao qual a lei comine pena de detenção. O prazo será de 5 dias. Parágrafo 2. Se o feito não comportar revisão, o relator, no prazo legal ou na falta deste, em 15 dias, elaborará relatório e mandará incluí-lo em pauta de julgamento. Parágrafo 3. Tratando-se de apelação de sentença que tenha cominado ao acusado pena de reclusão, os autos serão conclusos ao revisor, que disporá do mesmo prazo do relator para solicitar inclusão do processo em pauta de julgamento. Artigo 256. Julgada a apelação criminal relativa ao acusado preso, o secretário do órgão julgador comunicará a decisão à vara de execuções penais ou à vara de execuções das penas e medidas alternativas.